Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu já gravei alguns vídeos, né? Não só um, mas um vídeo especial a respeito da série Watchmen, em que eu falo Os Filhos de Watchmen. Tá? E quando eu publiquei esse vídeo, algum dos nossos seguidores, aliás, eu aproveito para agradecer aos nossos seguidores que dão sugestões excelentes, tá? Fazem comentários pertinentes, dão sugestões excelentes para novos vídeos. E aproveito, logicamente, para pedir a vocês para deixar um hype caprichado aqui nesse vídeo, se possível com alguma ajuda para a gente, que sempre é muito bem-vinda, alavanca o canal, ajuda em todos os sentidos, e entre para o nosso clube de membros VIP. Teremos vídeos com uma estreia antecipada para os seguidores, principalmente de edições novas, que podem ajudar você a decidir se você vai adquirir a edição ou não. Isso aí é fundamental, né? É muito importante. Além disso, também teremos vídeos exclusivos, teremos sorteios de itens que o colecionador vai se desfazendo. Também farei isso para os membros do Clube VIP. Tá? Então, além de deixar o hype, o gostei ou não gostei, já faz parte da brincadeira, né? Entre no nosso clube de membros, viu? O preço é bem baratinho, vale super a pena e você ajuda o canal, tá? Mas um desses nossos seguidores sugeriu que eu falasse sobre outros filhos do Watchmen, da famosa série Watchmen, que foi uma grande revolução nos quadrinhos, né? Apenas para contextualizar, o Watchmen nasceu em 1986, falando de um grupo criado, logicamente, pelo mestre Alan Moore, que fez uma grande... abordou os super-heróis de uma maneira completamente diferente de tudo que existia até 1986. É lógico que eu sempre falo, existem sementes anteriores ao que foi feito em Watchmen, sem que o Watchmen perca nada da sua originalidade, da sua criatividade, da sua grande revolução. Mas existem alguns sintomas de que a coisa estava para mudar. E mudou radicalmente com isso. Só para fazer um retrospecto rápido, a gente pode imaginar a criação, por exemplo, do Justiceiro, no início com as cores bem suavezinhas, que foram sendo intensificadas com os anos. O Wolverine, que também nasceu meio apagadinho, mas daqui a pouco se tornou muito importante. Eu vou citar aqui o que mais? Bom, isso aí é um pequeno panorama do que veio antes. E o Watchmen, então, realmente é um ponto de ruptura. É bem verdade também que o Watchmen não mexe no universo consolidado dos super-heróis da DC Comics. O Watchmen é uma publicação da DC Comics, mas é o tipo que o pessoal chama, um spin-off. É uma coisa fora do contexto do universo da DC Comics em 86. São heróis que foram criados. Logicamente, você percebe claramente que eles têm influências de heróis clássicos, né? São criações baseadas em alguns heróis clássicos, mas com muita originalidade, com muita competência. O Watchmen se tornou um grande marco, uma grande revolução que mudaria tudo nos anos 90. Levaria alguns anos, tá? Até o pessoal absorver a ideia de Watchmen, é o que eu sempre falo. As transformações nunca são de um dia para o outro. Quando você percebeu uma transformação, é porque ela já vinha acontecendo há muito tempo e você não tinha percebido. Então tem um momento em que você percebe. É mais ou menos o que acontece com o Watchmen, que tamanho foi o impacto que o mercado levou muito tempo para absorver aquele impacto, né? E aí as coisas foram acontecendo gradualmente. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o Cavaleiro das Trevas do Batman, que é outro grande marco dos quadrinhos dos anos 80, né? Não tenha dúvida nenhuma. Também teve que ser absorvido, né? Porque é difícil a editora simplesmente mudar o contexto dela, porque uma edição faz muito sucesso. Eles têm que avaliar se aquilo ali pode acabar dando problemas, dando prejuízo. Então, é legal isso aí. E depois, então, o Watchmen se tornou um grande sucesso, se tornou um marco nos quadrinhos e gerou filhotes do próprio Watchmen, que foi o que eu gravei no vídeo anterior, onde eu falei da série antes de Watchmen, e falei da série O Relógio do Juízo Final, posterior ao Watchmen, que faz a inserção do universo de Watchmen no universo da DC Comics, coisa que depois disso não foi ainda bem aproveitada. Me pareceu um pouco desperdiçado.
Mas o que é importante a gente recordar de Watchmen? O Watchmen é um marco muito grande nessa transformação da própria maneira de ver o universo dos super-heróis, porque ele começa a trabalhar o que eu apelidei de os heróis cínicos. São os heróis cínicos, são aqueles heróis que, na verdade, não queriam muito ser heróis. São heróis extremamente egocêntricos, que estão muito mais preocupados com eles mesmos do que com o bem-estar geral, o bem-estar de uma comunidade ou da humanidade. Não, 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 não. Eles não estão muito aí para isso, não. Eles estão trabalhando por interesses pessoais, por planos de vida, por outras coisas mais, mas são efetivamente funcionais. Então, em alguns momentos, as atitudes deles contribuem para alguma coisa boa. Mas se você for olhar um pouquinho por trás da cortina, você vai ver que aquilo ali não tem não tem uma intenção benevolente ou benemérita, uma coisa assim, né, muito diferente de um filântropo, né, que é o caso aliás, é filântropo ou filantropo? É filantropo, né, gente? Como é o caso do Super-Homem, né? Que sempre agiu em prol dos outros, com sacrifício pessoal, ou o Capitão América, ou o Homem-Aranha, ou todos esses personagens aí famosos. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Só que pouco depois do Watchmen, antes mesmo das editoras principais admitindo que aquilo ali era do gosto de uma grande maioria, alguns personagens, alguns universos paralelos, algumas editoras diferentes começaram a incorporar essa ideia do herói cínico, do herói que não quer muito ser herói, que não está muito preocupado com os outros, ou ser importante para os outros, ou fazer o bem, não estão muito preocupados com isso. E uma das consequências mais próximas, e eu peço até para vocês, nos comentários, se vocês lembrarem de outros grupos ou outros personagens que se traduzam bem nessa ideia do herói cínico, coloquem nos comentários, ajuda a gente, de repente eu trago um outro vídeo falando sobre o que você comentou. Então, um dos primeiros foi o próprio Alan Moore que trouxe a mesma ideia que ele tinha colocado em Watchmen, ele trouxe para um grupo bem conhecido nos anos 90, o Wildcats. O Wildcats, que tinha uma visão muito simplista, muito bobinha, muito infantil na fase do Jim Lee e do Brandon Choi, né, no início dos anos 90, quando chega em 1995, sofre uma grande revolução, praticamente se abandona, o Alan Moore é chamado, é contratado pela Image, né, que era uma editora muito mais flexível, né, uma editora onde os autores tinham muito mais liberdade de criação. Então o Alan Moore é chamado às pressas para salvar o título Wildcats, que não estava vendendo bem, já não vendia mais, vendeu bem no início, 91, 92, depois as histórias eram muito chatas, muito fracas, só a arte do Jim Lee não segurava. Então eles foram chamar o Alan Moore. E o Alan Moore, na memória, o que ele fez? Ele rifou praticamente toda a equipe original, botou lá mandou eles de volta para o planeta de origem deles e começou a trabalhar uma equipe nova, que é mais importante que a equipe antiga. Ele trabalha paralelamente à equipe antiga, tá, gente? Ele não abandona totalmente, mas ele deixa claramente em segundo plano e depois faz um reencontro, que é um choque cultural muito forte, porque os que vêm de lá do planeta vêm com certos problemas, certos traumas, e os que estão aqui estão enfrentando problemas gravíssimos, mas são problemas internos, não são problemas em defender a humanidade, ou a comunidade, ou, sei lá, qualquer ser humano. Não é a preocupação deles. A preocupação deles é entre eles. É o que eu chamo, né, de o grande Big Brother de super-heróis, né? A DC Comics faz muito isso aí. Aquele Big Brother, eles só estão num conflito entre eles ali, a humanidade que se dane, isso aí não tem muita importância. Então, o Wildcats foi o primeiro, assim, que eu lembre, foi o primeiro passo para manutenção ou para trazer a ideia dos heróis cínicos de Watchmen para o universo dos super-heróis. Na mesma Image, logo no ano seguinte, também tentando revolucionar o universo dos quadrinhos da Image, que estava indo para o buraco, eles chamaram o Warren Ellis, outro grande escritor, para revolucionar o Stormwatch. O Stormwatch, que era até um grupo de heróis de segunda linha do estúdio do Jim Lee, do Wildstorm, né? O Wildstorm Studio. O estúdio Jim Lee tinha esse grupo aqui, que era tipo
um exército, né, de uma entidade governamental que intervinha em situações de crise, né? Tinha até o famoso, como é que é? O Weatherman, né? O homem do tempo, que controlava tudo de uma estação espacial e destacava equipes para agir em determinadas crises. E o Warren Ellis faz um trabalho muito legal aqui, mas mais uma vez a preocupação dos heróis aqui não tem nada a ver com a humanidade, tem a ver com eles mesmos, ou com o status quo, e manter tudo do jeito que está, né? Aqui existe uma crítica até mais feroz ainda a essa situação. Por quê? Porque eles vão entrar em combate logo com um grupo que tem uma certa semelhança com os criadores do universo. Os criadores do universo. Entidades e criaturas extremamente poderosas que têm a possibilidade de transformar o nosso mundo num mundo mais equilibrado, mais igualitário, com melhor distribuição de comida, de tudo que tem de necessidade básica, né? Esse grupo acorda, que estava adormecida há muitos anos, milhares de anos, e volta, e na verdade, porque ele quer mudar o status quo, ele entra em choque com uma entidade governamental muito poderosa, internacional, tá? Não é americana, não. O Stormwatch é internacional. Tanto é que os personagens têm diversas nacionalidades, tá? Tem todas as nacionalidades aqui. E esses heróis cínicos aqui, na verdade, não estão preocupados com o bem da humanidade, estão preocupados com a manutenção da situação atual, do status quo. É bem interessante. A edição que eu tenho é essa, que está aqui em 4 volumes, é a que tem disponível no mercado, tá? Logo em seguida, o Warren Ellis não fica satisfeito com o Stormwatch, ele esgota o Stormwatch, e como na Image você tem uma liberdade muito maior de criação, de dispor dos personagens, ele simplesmente rifa todos os personagens do Stormwatch, que ele não gosta de nenhum, ele simplesmente manda todos eles para o espaço, lá, numa nave espacial e tal, chega até a ser um final meio, não sei, meio ridículo que o Warren Ellis faz para o Stormwatch, porque os personagens realmente não têm graça nenhuma. Eu diria que todos os personagens do Stormwatch eram desprezíveis. Você não gostava de nenhum deles, você não torcia por eles, né? Chega ao ponto que você começa a torcer até pelos inimigos, porque eles eram muito toscos. E aí ele cria o Authority, em que ele aí torna a coisa ainda mais emblemática, né? Porque se torna a autoridade. Eles são a autoridade, eles são a ditadura, eles são que decide, que sabe o que é melhor para todo mundo, e eles é que vão resolver todos os problemas, independente de ouvir a opinião de mais alguém. Então surge o Authority com o personagem que ele aproveita, que ele criou lá no Stormwatch, que ele chegou a criar, os personagens que ele, o Warren Ellis, criou no Stormwatch, esses aí ele vai lá, mantém e rifa todos os outros que tinham sido criados anteriormente. Nem sei se foi pelo Jim Lee ou pelo Brandon Choi, não sei. Enfim, ele rifa todo mundo. E aqui ele só mantém os personagens que interessam para ele, que são os personagens que ele criou dentro do Stormwatch. O Authority é, de certa forma, uma continuação do Stormwatch, mas que vai exatamente no mesmo sentido dos heróis extremamente cínicos e que estão preocupados apenas com eles mesmos, com o status quo, com as suas questões pessoais. É bem fraco mesmo. Eu digo assim, a história é bem legal, mas eles, como super-heróis, são realmente bem pouco interessantes, são bem pouco de despertar uma torcida, ou você se identificar com eles. Se você se identificar com eles, questione seus valores morais, porque você está numa situação complicada, tá? Enquanto que o Stormwatch, que eu não esqueci de comentar, enquanto que o Stormwatch aqui nos 2 primeiros volumes, no volume 1 e no volume 2, foi desenhado pelo Tom Haney, que é um artista que eu pessoalmente não gosto muito. Depois ele é substituído pelo excepcional Brian Hitch. Aí realmente a arte fica espetacular, tá? A mesma coisa, quer dizer, na sequência o Authority vem com o início dele com a arte do Brian Hitch. Aí é espetacular, tanto o volume 1 quanto o volume 2 também, tá? E o Warren Ellis também, ele deixa a série, outra coisa que eu tenho que fazer um ressalto aqui. Ele começa o Authority, mas depois ele passa a bola para o Mark Millar, que acaba se tornando um autor referência nesses personagens, nesses heróis cínicos. O Mark Millar é um mestre nele, ele adora um herói cínico e ele começa a desenvolver isso aqui em O Authority, que se torna do Mark Millar,
Aqui tem a fase de transição no volume 2, no volume 3, no volume 4, é o Mark Millar, e já deixa de ser o Bryan Hitch. O Bryan Hitch só vai até o Warren Ellis. Quando o Warren Ellis sai, o Bryan Hitch sai e entra um artista que eu não gosto, que é o Frank Quitely, tá? Mas aí eu tenho a fase final do Authority, tá? Muito bem. E aí, o próprio Mark Millar vai para a Marvel e faz a mesma coisa na Marvel. Dessa vez, com um pouco mais liberdade, desculpa, gente, um pouco mais liberdade, ele começa a trabalhar o universo da Marvel, os personagens da Marvel, porém, num universo paralelo, tá? É o que eu sempre falo, demora muito para uma editora incorporar no seu time principal novas ideias, novas ideologias, nova maneira de ver as coisas. Isso demora, tá? E às vezes também passa rápido, também tem isso, né? Mas em 2002 surge um grande marco na Marvel, sem dúvida nenhuma, que é os Supremos. Os Supremos são os personagens da Marvel, né, os famosos, Homem de Ferro, Capitão, os Vingadores, né? Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, essa turma toda dos Vingadores originais, só que numa visão completamente de heróis cínicos, tá? Um ou outro aqui ainda entra num conflito com esse excesso de cinismo dos heróis, mas a maior parte aqui segue exatamente a mesma linha que vinha aqui, que surgiu com o Watchmen, que depois teve um certo prosseguimento em Wildcats, Stormwatch, Authority, e aqui nos Supremos a Marvel, então, é a primeira a trazer, mas não ainda para dentro do universo principal da Marvel, mas para um universo que eles criam para contar novas histórias com uma visão diferente dos mesmos heróis da Marvel, tá? Supremos é um grande clássico, né? Tudo isso que eu estou mostrando aqui, gente, para vocês, é essencial, gente. Se vocês gostam de quadrinhos de super-herói, isso tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é essencial. Depois, em 2003, logo em 2003, quem vai fazer esse mesmo trabalho é o Michael Straczynski. Straczynski vem para pegar um grupo que era um terceiro escalão da Marvel, já estava muito esquecido há muito tempo, que é o Esquadrão Supremo, e é um esquadrão que não tinha muita importância, é mais ou menos assim como seria o Esquadrão Suicida da DC, né? Um personagem que vieram de outro universo, tal, que a Marvel tinha criado há muito tempo e estava meio abandonado lá, tal, jogado. E aí o Straczynski entra com um artista que eu adoro, que é o Gary Frank, para fazer o Poder Supremo, em que eles reescrevem as origens de um personagem que pouca gente conhecia, quase ninguém conhecia, que era o Esquadrão Supremo. O Esquadrão Supremo da Marvel é totalmente repaginado, revisado para heróis absolutamente cínicos. Personagens que estão muito mais preocupados consigo mesmo, com a manutenção do status quo, para que nada mude, que a sociedade continue a mesma, não melhore, né? Não procure equilibrar mais as coisas, tornar a riqueza mais acessível para outras pessoas. Não. Eles só querem manter tudo do jeito que está. Então, é muito interessante a abordagem que ele faz aqui, e é um bom autor também, o Michael Straczynski, que fez coisas para o Thor, para outros personagens da Marvel, e aqui em 2003 ele teve muita liberdade de criação, porque trabalhava com um grupo que não tinha expressão nenhuma na Marvel, tá? Que até o Hyperion, ou Hyperion, não sei como é que se chama, que é o Super-Homem. Aliás, essa equipe aqui, o Esquadrão Supremo, ele tem um paralelo muito direto, objetivo e reto com a Liga da Justiça. É claro, é óbvio, eles são uma paródia da Liga da Justiça, claríssima. E eles, então, aproveitam tudo isso aí para fazer o Michael Straczynski aqui com um pouco mais de liberdade, para fazer o Poder Supremo, que também é bem interessante, tá? Muito bem, aí o que eu lembrei foi de 2010, que é esse daqui também do Mark Millar, que eu já citei aqui, né, anteriormente, o Mark Millar, em pelo menos duas situações, quando ele pegou o Authority e quando ele fez os Supremos. Ele também fez o Superior, que é uma grande paródia do Super-Homem. O Superior é uma revisão, uma reinterpretação muito debochada, muito cínica,
do Super-Homem. Quando um garoto que é muito fraquinho, raquítico, pequeno, desprezível, de repente recebe uma entidade extraterrestre e que dá a eles superpoderes. Mas ele é um garoto. Então aqui existe um paralelo com o Shazam, antigamente Capitão Marvel, hoje em dia da DC Comics, e com o Super-Homem também. Existem os dois. Acho talvez até que a proximidade seja maior com a do Capitão Marvel, atualmente chamado de Shazam, Eu não gosto muito desse nome Shazam, me incomoda. Mas eu entendo que eles não podiam continuar usando o Capitão Marvel porque questão de direitos autorais, ele pertence à Marvel, Mas o superior é isso aí. Aqui desenhado pelo Neil Francis Yu, é também uma obra interessante, mas, mais uma vez, é um herói extremamente cínico, que quer até fazer o bem, mas tropeça quase que o tempo todo, até porque ele é um garoto, Ele é um garoto que está num corpo de um homem gigante, muito forte, muito poderoso. Ainda localizei também, nas minhas pesquisas, sobre essa série, que são filhos bastardos, mas diretamente, São filhos de Watchmen. Eu achei também America's Got Powers, ou só Powers. American Got Powers, do Jonathan Ross, com arte, mais uma vez, do espetacular Brian Hitch. Aqui um evento cósmico inesperado, um meteoro, uma pedra qualquer cai na Terra, e nesse dia, boa parte da população, dos jovens daquela população, nascem diferentes, nascem com superpoderes. E, na verdade, ao invés de utilizar os superpoderes para o bem da humanidade, como seria natural lá nos anos 40 do Super-Homem, ou mesmo nos anos 60 do Stan Lee, eles resolvem entrar uma contenda, um Big Brother de super-heróis, mais uma vez, esse aqui oficialmente, que são uns jogos que esses heróis ficam lutando numa arena o tempo todo para ver quem é o mais poderoso e tal, não sei o quê. E apenas um garoto que nasceu no mesmo dia, no dia do grande evento, não adquiriu superpoderes, fica sendo uma coisa estranha, o garoto se sente mal, até que um determinado dia ele se descobre como aquele que concede poderes aos outros. Ele é como se fosse um transformador. Ele transforma os outros em criaturas mais poderosas e pode absorver o poder deles ou pode conceder poderes, E aí começa esse grande conflito. Apenas, mais uma vez, é um herói extremamente cínico, São heróis extremamente cínicos e que não estão a mínima preocupados com o ser humano, com a humanidade, com a história, com o planeta, com a ecologia, com nada. Eles só estão preocupados com eles mesmos, em ser um melhor do que o outro, quem é o mais poderoso, quem é o mais forte, quem não sei o que e tal. Então, são esses aqui os que eu lembrei dessa série que eu chamo de Os Heróis Cínicos, que são filhos bastardos diretos do Watchmen, Mas tem muitos outros, tá, gente? Eu agora, de cabeça, que lembrei do Transmetropolitan, que também é muito essa praia aí dos heróis cínicos, tá? Bom, chegou até aqui, meu amigo? Bota um hype aí, caprichado pra gente, se possível, com alguma contribuição aí financeira, porque ajuda muito o canal a continuar, tá? Entre para o nosso clube de membros VIP, porque os vídeos passarão a ser, inicialmente, estreia só para os membros VIP. Posteriormente, que eles vão estar disponíveis para todo mundo. Então, faça isso. E também você vai participar dos sorteios de itens que o colecionador resolve se desfazer. Você pode ganhar um desses itens aí, tá bom? Até a próxima.